Jesus possa nos abençoar, nos fortalecer, para que a gente possa mais compreendido dos assuntos aqui foram colocados para nós estarmos falando, possa gerar não só um conteúdo de informação, mas também de realmente uma busca para que a gente possa pensar mais profundo, meditar mais profundo, não somente nos assuntos ou no assunto que trataremos aqui, mas nos assuntos que a doutrina espírita vem nos expor. Que todos os assuntos aqui na Casa Espírita têm sentido para a nossa felicidade, para a nossa saúde integral. E a gente vai falar um pouco disso. Quando o nosso assunto é busca do sentido existencial, talvez isso pareça um pouco distante. A gente até conversou em busca de sentido existencial. Não tem nada de específico. Talvez a gente possa até entender, eu sei o sentido da vida. Eu não preciso de ouvir muito isso. Todos nós precisamos. Porque muitas vezes a gente acha que está no sentido, na direção que a gente acha que é vida, só que a gente ainda nem sabe conceituar o que seria a vida. A grande pergunta, filosófica, mas o que é a vida? Bom, este assunto, a busca pelo sentido existencial ou busca pelo sentido da vida, tem a ver com uma problemática bem atual, que é discutida, que é dialogada, que é reflexionada pela mentora Joana de Ângeles, que é um espírito que vocês podem notar que a gente trabalha muito aqui, mensagens dela, também do Emmanuel, mas principalmente da Joana de Ângeles, vidas vazias. Então, quando a gente está falando de a busca pelo sentido da vida, a Joana analisa por que nós hoje temos esse interesse mais existencial, com a consequência disso, que é o vazio existencial, que a gente vai entender bem aqui, Oderlan? Mas vamos começar com Jesus, Vamos, a gente convida vocês a uma breve viagem à Palestina, bem breve mesmo, alguns momentos da história de Jesus, buscando seus primeiros discípulos. Ele havia sido batizado por João o Batista, e conta-se que na manhã seguinte de todos aqueles fenômenos, batizado, João que batiza Jesus. Porém, quando Jesus na outra manhã vai se aproximando do grupo dos alunos, dos seguidores de João o Batista, João diz em voz alta: eis que se aproxima o Cordeiro de Deus. Os discípulos de João, 2 deles, se aproximaram, curiosos, e perguntaram assim para Jesus: Senhor, gostaríamos de saber alguma coisa. E Jesus perguntou para eles: o que buscais? Eles responderam: saber onde o Senhor fica ou mora. Jesus respondeu: venham comigo. E conta a narração, João capítulo 1, versículo 35 a 39, me parece. Esses 2 discípulos, um seria o próprio João e o outro André, ficaram com Jesus o dia todo e passaram a seguir. A pergunta que Jesus faz para eles, nós queremos compartilhar com vocês aqui nessa noite, nesse início da nossa fala. O que vocês buscam? O que buscais? Pensem. Quem quiser responder, pode responder.
Se não quiser responder, apenas faça essa pergunta para você mesmo, de forma bem honesta, de uma forma bem sincera. Aqui, na Casa Espírita, o que buscais? O que você está buscando? Que é, né, Oderlano, uma pergunta pertinente, uma pergunta que atravessa eras. O Emmanuel vai, em uma das suas mensagens, explicar essa pergunta do Cristo, por que ele faz essa pergunta, que buscais, e ele faz até uma proposta para a Casa Espíritos, os templos religiosos. No pórtico, né, na porta dos templos, deveriam ter essa pergunta, que buscais? E não interessa muito a resposta. O que interessa é que a gente possa fazer essa reflexão para ver se aquilo que nós estamos buscando, nós estamos conseguindo encontrar nesta religião ou na denominação filosófica que nós estamos inseridos. Mas hoje aqui, o que a gente veio fazer aqui no Centro Espírita João Ernesto? A gente recebeu, eu recebi, antes de sair de casa, 7 horas, recebi um alerta da Defesa Civil, alerta de chuva. Mas o que fizeram você superar tudo isso, quem recebeu, não sei quem não recebeu, para estar aqui hoje? O que no fundo nós estamos buscando? Oi? Sim. Então, fica essa pergunta, eu vejo que ninguém quer responder, mas na realidade todos nós temos uma busca, né? E normalmente essa busca que a gente tenta atender na religião é porque a gente não encontrou lá fora. É porque não encontramos no que é oferecido pelo mundo. Por isso nós estamos aqui. Existe esse mal-estar, existe essa angústia que nós procuramos atender com religiões ou com doutrinas que estejam um pouco ou mais ou menos alinhados com os nossos propósitos. E a gente pode adentrar no texto, né, Oderlano? Essa pergunta de Jesus vem atravessar todas as épocas da humanidade, e principalmente quando a ciência começou a se interessar para decifrar o enigma das angústias humanas, essas angústias humanas que aparentemente elas acabam não tendo um motivo. O que eu quero dizer? A priori a gente pode entender que se a nossa vida fosse atendida todos os desejos, tudo que a gente sonha, busca, se fosse atendido 100% de tudo isso, nós temos essa ilusão de que nós viveríamos em paz. Mas, se a gente for um pouquinho mais atento com o que acontece à nossa volta, o contexto, a gente percebe que pessoas atendem aquilo que a maioria de nós desejamos: beleza física, status social, evidência, fama. Do ponto de vista fisiológico, pode atender todos os seus apetites na área da sensualidade, da libido, da alimentação, de conforto, tudo. Mas mesmo assim sentem angústia e passam por dificuldades emocionais. E curiosamente, a gente pode hoje, com os arcabouços, que ela cita aqui, né, tudo que foi catalogado pela ciência, que estuda esse fenômeno, Sigmund Freud, né? Ela fala do Alfred Adler, ela fala de Horney, ela fala de Jung. Cada um viveu numa época, num contexto social e numa busca que as pessoas estavam tentando encontrar essa paz. E cada um foi decifrando, encontrando respostas para atender aquela geração, aquela demanda. E que a gente hoje traz isso
como um retrato de como funciona a nossa sociedade. Por isso que ela fala que bem no final, Derlano, e para todos nós, né? Cada época da humanidade é assinalada pelas circunstâncias psicologicamente castradoras que respondem por enfermidades somatizadas perversas. Se a gente voltar lá em Freud, você estudou a psicanálise, Freud encontra uma sociedade vitoriana, muito puritana. Sociedade vitoriana por quê? Era a Inglaterra, né, o país mais poderoso do mundo. Então, a Rainha Vitória, igreja anglicana, em que havia uma repressão, um puritanismo muito grande, principalmente na área da libido. E hipocrisia ao mesmo tempo. Exatamente. E esta pressão da sociedade, essa sociedade que falava com quem você vai casar, principalmente do lado das mulheres, gerou uma aflição. Por isso que ele chega e fala, é preciso entender esta pulsão, essa necessidade, essa sexualidade. A gente não pode ver dentro de tabus para tratar dessa sexualidade. Discípulos que foram trabalhando ali com ele foram se ramificando, que ela cita aqui o Adler, que já reparou, não, mas todos os conflitos têm a ver com repressão na área sexual? Não. A gente nota que há um complexo de inferioridade muito grande em nós, que faz a gente buscar se exibir, que faz a gente buscar estar num ambiente, trazendo para o nosso ambiente atual. Faz com que a gente nem curta o ambiente de felicidade, de alegria que nós estamos vivendo. Eu preciso de uma convalidação. Eu preciso que alguém valide esse momento. Por isso a gente posta, a gente precisa os likes, a gente precisa mostrar, porque há um complexo de inferioridade. Isso lá atrás já falava. E o Alessandro, o Adler, o Alfred Adler, também austríaco como Freud, era seguidor dele, mas discordou um pouco do Freud nesse contexto que o Alessandro está colocando. E curioso que ele começa, a percepção dele é achar que esse complexo, esse conflito de inferioridade que as pessoas apresentavam, para ele, no começo, eram por conta de problemas físicos. Problemas que na época, pessoas que na época tinham problemas físicos mesmo, se sentiam inferiores. Mas ele sacou depois que não era só ligado à fisiologia, ao organismo, mas tinham crenças ligadas ao emocional das pessoas. Elas se sentiam menos validas, inferiores mesmo, sem um sentido de merecimento. Isso está por trás, gente, dessa ânsia pelo poder, pela evidência, né, que a gente precisa dessa aprovação, eu preciso do aplauso, eu preciso que alguém fale que eu sou bom. Por quê? Por que essa necessidade? Até tem um livro atual que eu até falei para o Delano dar uma lida nele, que ele trabalha nessa área, e é bom para todos nós, que é um livro para nós leigos. Ame a realidade. Não é livro espírita, não. Mas, como diz André Luiz, a gente precisa ler tudo, estudar tudo. Muito bom, mostrando isso. O quanto a gente precisa estar presente e entender por que a gente faz determinadas coisas. Mas não parou por aí. Outros pesquisadores, igual a Horner, que trabalhou com o Adler, já detectou o seguinte: opa, essa turma aí está falando que tudo tem a ver com o lado interno. O Freud é o inconsciente, é a repressão. O Adler está falando mais de um sentimento de inferioridade. Mas e os traumas de guerra? E as repressões sociais? E as coisas que eu estou aqui de boa, né? E vem uma ferida externa, um acidente. Isso não gera mazelas para nós, traumas? E ela começa a trabalhar mais nessa área. Como, ok, nós trazemos essas questões internas, mas a gente não pode desconsiderar as questões externas que nos influenciam, sociais. Então é muito fácil a gente falar sobre medo e ficar questionando uma pessoa que mora numa favela. Uma pessoa precisa ter fé,
Mas a pessoa vive no meio de tiroteio, entendeu? Tem que ter fé mesmo, mas vamos falar a verdade. Eu moro em segurança. Então eu preciso olhar o todo até chegarmos em Jung. E interessante que a Karen Horney, ela discorda um pouco de Freud também na questão dele entender que muito desses conflitos vinham através da biologia, principalmente da mulher. Os casos de crises, de histeria, que a gente chama hoje de crise de ansiedade ou crise de pânico, elas vinham muito, em uma porcentagem maior nas mulheres. Ela dizia que não é por conta do corpo da mulher ser diferente do homem. É fácil chegar a essa conclusão, né? Mas por causa da cultura, de onde ela está inserida, de como ela está sendo tratada, do local, enfim. E depois vem o Carl Gustav Jung, que vai fazer uma leitura representativa do inconsciente que Freud descobre, mas percebendo que as dores que a gente traz no nosso inconsciente, as informações que a gente traz no nosso inconsciente, que fazem a gente responder muito mais pela emoção do que pela razão, isso é fato, o nosso inconsciente é um arquipélago perto do consciente. Tudo que a gente faz, a gente escolhe, a gente deseja, está ligado ao nosso inconsciente. Só que o Jung percebe o inconsciente coletivo. Não é mais uma cultura regional, é a nossa história. Ou seja, gente, então se eu nasci mulher, o que Jung detectou? Eu vou trazer as feridas e os avanços da própria espécie mulher, do próprio gênero humano-mulher, que tem que ser levado em consideração. A mulher, enquanto gênero, tem uma história na evolução antropológica. Se eu estou no corpo da raça negra, eu já trago ferida da escravidão, de toda a história da minha raça. Os preconceitos. E isso entram nessa equação do nosso comportamento e que precisam ser analisados. Então, as feridas também vêm de forma histórica e precisam ser analisadas. Mas por que Joana faz todo esse esforço histórico? Parece aqui que nós estamos querendo dar aula de psicologia. Está parecendo um assunto bem chato, né? O que ela quer dizer? Faz sentido. O que ela quer dizer? Cada época a gente busca algo para atender uma demanda emocional. Cada época, com seus avanços, com as suas construções ou desconstruções, com seus contextos, com seus desafios, geram também demandas internas que precisam ser atendidas. Por isso que ela está fazendo esse histórico. E hoje, qual que é a nossa demanda? Tá certo que, graças a Freud, a gente não tem muito tabu para falar de sexo. Mas já teve. Mas já tivemos. Tivemos. Aí a gente perceber, por exemplo, na Idade Média, até muito mais do que o sexo, mas a sociedade da época, os homens que viviam na época, viviam atrelados à culpa com a religião e também ao medo do inferno, que foi colocado muito naquela época em que se viveu. Se a gente avançar na história, a gente vai perceber a época da Inquisição, que existia também medo, a perseguição religiosa. É só a gente ir buscar na história as perseguições, o medo de você ser taxado como herege. Se você tivesse mediunidade, seria bruxaria. Tudo isso aconteceu na humanidade. Se a gente percorrer um pouco mais o caminho, a gente vai perceber a era vitoriana, que foi colocado aqui, onde havia um exagero no puritanismo sexual, onde você não podia expor seu desejo, de libido mesmo. Você não podia falar de sexo.
Sendo que na sociedade dos nobres ali, eles faziam as coisas totalmente erradas que eles estavam exigindo. Se a gente percorrer mais um pouco a era da industrialização, Alessandro, a industrialização onde começaram a surgir as empresas, as fábricas, e a pessoa era jogada naquelas fábricas, tinha que cumprir o seu horário, era colocado como uma peça naquela engrenagem. Isso trouxe também uma rotina. A pessoa ela não tinha só horário dentro da fábrica, ela começava a ter horário fora da fábrica também, dentro de casa. Isso pode ter trazido também ansiedade, mas a gente vai observar depois, por exemplo, nos anos 70, nos anos 80, a rebeldia da juventude, os hippies, o Woodstock, surgimento das drogas, né, assim, com mais volúpia, a AIDS. Então a gente vai ver que cada época dessa trouxe uma evolução, mas também trouxe um pouco de problema até a gente chegar nos dias de hoje. Os dias de hoje, a gente traz toda essa contribuição desses pesquisadores. Há mais liberdade sexual, ok. O que te transformou em libertinagem. Uma coisa eu não posso ter tabu. Ou seja, a gente não consegue se educar e viver com equilíbrio com repressão, entendeu, gente? Varrendo as coisas para trás, debaixo do tapete. Eu preciso transformar aquilo. Então, o que a psicologia, a doutrina espírita nos fala é de um processo de educação. É de encarar essas sombras, essas dificuldades, sem reprimi-las, como na era vitoriana, como em todo o nosso histórico, mas transformá-las. Então, hoje, nós vivemos com essa liberdade, nós vivemos com o atendimento do complexo da inferioridade. Hoje, pensa na palavra YouTube. O que significa YouTube? Você, TV. Você é a TV. Você pode brilhar. Você pode se mostrar. Mas por que a gente fez isso? Porque lá atrás foi detectado que a gente tem esse complexo de inferioridade. Porque lá atrás foi mostrado que de alguma forma a gente vai tentar extravasar esse complexo de inferioridade, principalmente tentando o poder, tentando a glória. É uma necessidade que deveria ser atendida. Mais para frente ela vai falar com a doutrina espírita, que o que Jesus trouxe para nós, mas que a gente tenta atender com essas ferramentas que a própria ciência colocou para nós, para ligar nesses gatilhos de necessidades humanas. Tudo que está em nossa volta tem um motivo e tem um porquê. Tudo. A comunicação, né, Denando, que ela fala. Sim, a facilidade. A ideia do conforto. Pensa lá na Horney. Karen Horney. Que fala o externo também me influencia. Aí a gente vê hoje a nossa sociedade, a preocupação excessiva. Dentro do possível, se a gente vivesse dentro de um castelo, dentro de um feudo, seria melhor. Por isso a ideia dos condomínios. Quanto mais segurança, melhor. Quanto mais isolados, melhor. Hoje a gente chega nas casas, as casas são fortalezas. Não existe mais aquelas casas que tem aqui o passeio, né? Com a porta para o lado de fora, a janela do lado de fora. Não. Tem realmente uma fortaleza, tudo fechado, você não vê nada que está ali dentro. Câmera, lá em casa tem umas 2 câmeras. Fora cachorro que a gente põe. Veja, isso foi construído para gerar essa falsa confiança, essa proteção. E qual que é o grande mal que isso gerou hoje, Oderlando? Então, o mal que ela vai falando aí, de todo esse crescimento tecnológico, essa facilidade, a informação rápida, é
é o progresso da nossa época. Se nós discorremos aqui várias épocas da humanidade, Idade Média, a época da Inquisição, a época da Rainha Vitoriana, a Evolução Industrial, até chegar à época moderna, a gente vai ver que tiveram alguns avanços, mas trouxeram algumas dificuldades. E a época de hoje, como o Alessandro está colocando, que tenta satisfazer algum tipo de necessidade ou algum tipo de sentimento de que eu preciso aplacar as minhas dores, eu preciso buscar alguma coisa que realmente possa fazer um sentido, e a gente tem apostado as nossas nessa tecnologia que veio para ficar, vai ser até muito mais do que a gente imagina, na ciência, nessa informação rápida. Eu que vivi os anos 70, os anos 80, eu percebo que se eu tivesse naquela época lá, rapazinho lá, e imaginasse que um dia eu ia falar com alguém no outro canto do mundo, eu falaria que é impossível. Da mesma forma que quando eu pergunto para minha filha, o Alessandro também tem uma filha menina, um pouco mais nova que a minha, e esses rapazes hoje, eles não conseguem entender que existia uma época que não existia internet. Acho que não cabe na mente deles entender isso. E quando a gente fala assim, a gente se comunicava por carta, a gente se comunicava por telegrama, né? Isso não cabe na cabeça deles. É a tecnologia que veio para todos nós. Só que ao apostar tudo nisso, sem ter uma base ética, sem ter uma base moral, vem trazer para nós um sentimento de frustração. Porque talvez, quando nós estamos falando aqui de o livro chama Vidas Vazias, ou seja, a gente está falando de vazio existencial, a gente está falando de buscar um sentido para a vida, e se eu vou buscar um sentido para a vida, é porque talvez o sentido que eu esteja não seja a direção certa. Então, muitos de nós, a gente tem que se colocar também, temos a nossa família, nós temos o nosso emprego, nós temos as facilidades, nós temos toda essa tecnologia, mas parece que falta alguma coisa. Parece que, eu não sei, sabe? Era para eu estar me sentindo mais completo, era para eu estar me sentindo mais feliz. A Joana já disse para nós numa outra obra, que eu não vou me lembrar agora, que o simples fato de eu existir, isso de eu ser criado por Deus, já seria bastante para me sentir feliz. No entanto, não é assim. Nós fomos criados por Deus, nós nascemos ou reencarnamos, nós temos tudo isso que nós temos, inclusive a religião espírita, mas a gente ainda está frustrado. Falta alguma coisa, tem um vazio dentro de nós. E aí a gente vai buscando alguma coisa, e aí é por isso que a gente precisa estar bem esperto para entender qual é o sentido da vida, qual é a direção que eu estou indo. É aquela velha frase, né, Adelão? A liberdade, ela pressupõe uma responsabilidade. Ou seja, a liberdade, ela precisa do arcabouço do amadurecimento. Quando a gente adquire muita liberdade sem esse amadurecimento, a gente gera outros problemas. Então, tudo que foi falado, o que nós estamos querendo dizer? A forma que a gente lida com as questões hoje é fruto desses avanços passados. Só que a gente está num processo. Nós não chegamos no ápice ainda. Então, pensa bem que ela coloca no livro. Alguns séculos atrás, o primeiro filho homem, era dedicado à igreja. O segundo
era dedicado às armas, ao exército. Quando a gente ficava mais maduro, vinha alguém escolher com quem tinha casar, qual quer ser sua profissão, onde você ia viver. Então não precisava de raciocinar muito sobre a minha vida. Isso gerou outras angústias detectadas com o tempo da repressão. Agora nós fomos para um outro extremo. Hoje nós temos liberdade, né? Sim. De modo geral, a gente tem o acesso ao conhecimento. As missas, gente, eram feitas em latim. Ninguém tinha acesso à leitura. E o padre ficava de costa ainda. Exatamente. Então pensa bem, hoje eu tenho conhecimento rápido. Mas isso está gerando esta angústia de como lidar com isso. Percebe? Tá certo, eu tenho a liberdade. Opa, ninguém vai escolher o meu emprego. Mas eu tenho o ônus de escolher o emprego. Percebe como é que é diferente as coisas? Eu tenho um ônus hoje, não, ninguém vai escolher com quem eu vou casar, mas eu tenho esse ônus. E por isso essa angústia, esse mal-estar, que ela coloca aqui, ó, o conhecimento rápido e extremamente volumoso. Então você pode digitar nas redes sociais ou no sistema de busca, nós estamos falando de inteligência artificial. Traz várias visões, várias informações. E antigamente tinha a figura de autoridade que trazia segurança para a gente. Era o padre, era o sacerdote, era o pastor nos países reformados. Era o meu pai, era a minha mãe. Era sim senhor e não senhor. Isso trazia uma segurança. Hoje não. Aí que ela fala: e eis que surge inquietadores a insatisfação, a frustração, ao lado do medo, da incerteza e do vazio existencial. Eu não sei se... Por isso que, já, igual o Jô Soares, já te cortando, Adelano, o vazio existencial é um problema que a gente vai ver nos atendimentos fraternos, com outros nomes, tá, gente? Ninguém vai chegar e você falar assim: ah, estou sentindo vazio existencial. Percebe? Nem no consultório. Vai chegar e vai falar: não, eu sinto angustiado, melancólico. Mas por quê? Tem algum problema? Ah, eu queria uma coisa, mas depois eu não quero. Eu era feliz no meu casamento, mas agora não estou insatisfeito. Mas aconteceu alguma coisa? Aí seria a Rony, né? Falando: mas aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu nada. Percebe? E quantos momentos nós sentimos isso? Que fica até difícil de a gente atender. Que a pessoa mesmo não sabe descrever, ele não vai fazer uma ligação de causa e efeito. O efeito é aquilo que ela está sentindo: angústia, tristeza, depressão. Mas qual que é a causa? Indeterminada. Porque esse conjunto de coisas que nos geram angústia. É como se fosse uma criança colocada num... igual aquele filme antigo, Fábrica de Chocolate. Que elas ficaram aflitas. O que eu vou fazer aqui? Tanta coisa, né? Com tanta coisa, com tantas opções. Então, é tantas figuras de autoridade que eu confio em quem? O que é certo? O que é errado? Está tudo diluído. Está tudo fluido. Né? Essa modernidade líquida, está tudo fluido. Tudo incerto. E isso gera realmente um vazio. Que a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Então a gente vê que houve um deslocamento de como a sociedade vivia e de como a sociedade, as pessoas vivem hoje. De novo, ao discorrer as épocas e todas as castrações que a humanidade viveu, a Joana de Ângeles está querendo mostrar para nós que o vazio existencial tem a ver com o excesso
de disponibilidade, de fator de escolha que nós temos, e a gente não sabe exatamente o que fazer. Por quê? Porque ainda a moral não cresceu dentro de nós, então a gente não sabe muito como lidar. Se, por exemplo, na Idade Média havia restrição, eu não podia qualquer coisa, não podia me exprimir, não podia falar, se na época da Inquisição nenhuma religião poderia ter, senão eu seria herege. Olha só, a época patriarcal, Alessandro, em que eu era guiado pelo homem mesmo, né? O machismo. Você vê que tudo isso foi restringindo a nossa liberdade de escolha durante séculos, séculos, séculos e séculos. Chega à idade atual, e o Alessandro está colocando isso para nós. Qual que é o problema? Talvez a gente está... Por que vocês estão falando disso? Por que a Joana... Porque o problema é que veio para um outro extremo. A gente pode tudo hoje, gente. Entre parênteses, basicamente a gente pode tudo. A liberdade que nós temos, a facilidade, muitas vezes deixa a gente aturdido. A gente não sabe o que fazer com isso. Quando a gente fica o convite de vocês lerem o livro, a gente começa a falar assim, mas vidas vazias? Não, o problema que eu sinto tem endereço, tem causa. Não tem isso não, isso aí é muito... Esse assunto é meio filosófico demais. Mas vamos falar a verdade. A gente levanta bem disposto para viver a vida? Com garra, com motivação? A vida está sendo um movimento encantador para nós, que a gente levanta com aquela energia, opa, mais um dia, vou para o meu trabalho, vou fazer isso, eu tenho essa energia? Se não tem, é vazio existencial. Percebe? Volta a dizer, ninguém vai falar assim, nossa, tem vazio existencial. É coisa que a gente sente. Na desmotivação, dessa falta de pulsão, essa falta de energia para viver. Aí vai se perguntar por quê. Nós estamos envoltos nessa ideia da ciência e tecnologia que veio lá de trás, nessa ideia de que se nós nos cercarmos de comodismo vai ser melhor. E tem outras coisas, né, Oderlando? A ideia do materialismo, que está até infiltrado nas religiões, tem gerado uma geração que ela criou dois problemas, como o sentido de vida, que ela coloca duas palavras aqui. Somos pessoas hoje extremamente ambiciosas. Veja bem, nós estamos falando de ter planejamento, não. Lógico, a pessoa tem vontade de comprar uma casa, comprar um carro, ter um planejamento, fazer uma faculdade. Ela está falando de ambição. A gente extrapola isso. Porque lá atrás a gente não tinha muita escolha. É isso. Então hoje eu tenho ambições. Ou seja, o que quer dizer? Eu quero uma vida perfeita. Se possível, eu queria conquistar o mundo. Não estou exagerando, não. Uma vida perfeita, tudo certo. É a ditadura da felicidade. Isso tem gerado pessoas muito intolerantes à dor, à frustração. Porque, gente, está todo mundo no mesmo barco. Expectativas são só nossas. Ninguém tem a obrigação de atender a expectativa que é do Alessandro. E a gente tem que aprender a viver ser mais tolerante à frustração, à dor. E ela fala também do individualismo. Opa! Hoje ninguém sonha para defender a pátria, ideais. É tudo eu. Nosso sonho hoje não é defender, como diz o Leon Denis, né? Com Joana d'Arc, sair lá de uma vilinha e ter o interesse de defender uma pátria. Nossos pensamentos são muito pequenos, tem mais a ver com interesses pessoais. E isso é incentivado, isso é proposto. Até as perguntas que a gente faz para os adolescentes, né? O que você vai ser quando crescer? Talvez a gente deveria perguntar assim, o que você vai defender quando você crescer?
Quais ideias? Qual o propósito? Mas não é assim? O que você vai ser quando crescer? Focado na pessoa, nela. Mas, como ela diz aqui no final, Derlano, passando para você, o desrespeito às forças vivas do universo trabalha a favor da destruição do ser humano mais cedo ou mais tarde. Ou seja, não foi consultando o que eu acho desde achar que Deus fez as leis divinas. Qual que é o problema do individualismo? É que existe uma lei de sociedade. Eu não fui criado e vocês não foram criados para viver exclusivamente para o nosso umbigo, não. E isto não vai mudar. Nós fomos criados para viver para propósitos maiores do que nós. Qual que é o problema da ambição? Que é um braço, né, do individualismo. É que nós somos obrigados, é a lei divina, a viver fraternalmente. Ou seja, o egoísmo, ele é contrário a essa lei gregária que nos obriga a interessar também para o outro, olhar para o outro, olhar para a história do outro. E é por isso que nós somos infelizes. Porque é uma aposta que a gente faz antinatural. Isso que ela quer mostrar para nós. Antinatural, no sentido de anti-lei da natureza. Então a Joana de Ângeles, ela vai dizer para nós que, de certa forma, nós perdemos o sentido da vida. Nós perdemos o rumo por dedicarmos mais tempo a esse crescimento tecnológico, todas essas facilidades, as liberdades. Daí deriva que ela coloca como, você chamou de egoísmo, qual é a palavra que ela coloca aí? Você falou individualismo. O individualismo vai espocar no individualismo. Eu vou querer resolver os meus conflitos de inferioridade sendo o tal, sendo aplaudido, sendo elogiado, tendo mais rios, tendo mais joinhas, sendo visto, tendo mais seguidores. A gente está falando aqui em rede social, gente, mas isso eximindo, tirando a rede social, a gente também vive assim, tem essa necessidade de ser visto, de ser aplaudido, de ser elogiado. A gente fala da rede social porque praticamente aqui todo mundo tem rede social, então existe essa necessidade e esse individualismo. Então nos afasta de leis que foram criadas para a nossa felicidade. Eu nem posso ser uma pessoa que busca somente a minha felicidade e nem sozinho. Então, lei de sociedade, porque somos seres gregários. Lei de fraternidade. Então, isso tem nos feito pessoas realmente vazias, porque nós fomos criados exatamente para o amor, para o perdão, para a fraternidade, para o bem, para viver em conjunto, para compartilhar, para podermos doar. E isso nos torna saudáveis. Isso não é só papo espiritual, moral. A gente estava conversando, isso é recomendação da OMS, quando fala sobre saúde mental, saúde emocional. Saúde emocional tem a ver com você descobrir o que você faz, qual o sentido da sua vida, qual o seu propósito, qual o seu objetivo. Também quais as suas tendências, quais as suas facilidades. E pegar essas tendências e trabalhar em prol da sociedade que você está inserido. Compartilhar essa saúde emocional. Se eu não vivo assim, eu vou ter problemas, ter dificuldades. E ela fala para nós que, muitas vezes, ao buscarmos esse ter, esse poder, esse sentir,
e não encontrando mesmo assim sentido, ela vai colocar para nós aí o ser humano com as suas máscaras, estranho, vai buscar se fartar nos vícios, no álcool, na drogadição, no sexo desregrado. Eu tentei num local, não consegui, eu fico mais perturbado ainda. E aí vou buscar outras coisas mais. É o que o Buda chamou de sofrimento sobre o sofrimento. Então a gente vai buscar na ciência e tecnologia a satisfação dessa angústia, dessa náusea emocional, só que ela não é para isso. E para viver a gente vai criar essas bengalas, né? Que vão gerar mais problemas. Então é muito difícil uma pessoa que não tenha um vício. Muito difícil. Ou seja, uma fuga da realidade. Ou ela dorme demais, ou ela come muito açúcar, ou ela trabalha demais, ou ela faz exercício demais, ou ela vai estar no apêndice, quase no apêndice celular demais. Sempre a fuga. Sempre a fuga. Vai estar no álcool, vai estar na droga. Pensa bem, e nós somos assim. Entendeu? Então, é essa que é a ideia que ela traz. A gente ficou aqui praticamente 50 minutos fazendo um diagnóstico, mas isso é proposital. Joana de Ângeles, ela trabalha muito a proposta do Jung, a psicologia analítica, que entende que a própria análise é a cura. Que entende que quando a gente começa a detectar, eu estou fazendo isso mesmo. Quais são as nossas reais intenções? Isso já é uma luz que a gente coloca nesse túnel para que a gente não seja governado por essas sombras. O problema não é ter sombras. O problema é eu não saber que eu tenho elas. Ou seja, a gente realmente entender por que a gente está fazendo determinadas coisas. Não, eu estou aqui porque realmente eu não quero pensar nesse problema. Eu coloquei essa música um pouquinho mais alta aqui, porque este pensamento me incomoda. Isso já é um processo de cura. Mas ela vai mais além, que ela trabalha a ideia da educação. É o que nós estamos fazendo aqui. Fazendo esse processo de análise, mas de educação. A gente precisa entender o que é a vida, afinal de contas. Aí a gente até discutiu ontem aqui no Ederlando, com Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, em determinado momento, ele fala: se não existe ressurreição dos mortos, nós somos os seres mais desgraçados da vida. Se a vida é só o processo do comer, de nascer, crescer, se procriar e morrer, a vida realmente não tem sentido. Porque do ponto de vista do materialismo, busca do sentido de vida. O que seria a vida para na visão materialista? É só nós atendermos o instinto de conservação da nossa espécie. Do ponto de vista biológico, isso que é o sentido da vida. Ou seja, eu estou aqui, o que eu tenho que fazer? Viver o máximo de tempo possível, mas deixar filhos. Ou seja, essa espécie humana tem que continuar. Só que o problema é que, para o leão, para a onça, para os animais que não têm consciência de si, eles conseguem viver com este propósito biológico em paz. Mas nós, que já temos uma consciência de nós mesmos, essa ideia nos incomoda demais, porque não teria sentido nenhum. Me incomoda tanto, Alessandro, te cortando, que não é só um incômodo porque ao viver só assim, isso vai trazer dor e infelicidade. Ela vai lembrar do Abraham Maslow, né? Abraham Maslow, o psicólogo americano, que ele teve também um tipo de sacada para mostrar para nós que nós temos necessidades que nos fazem felizes, porém existem necessidades mais específicas, rarificadas para o ser humano. Como você está falando assim, pro bicho, pro animal, comer, dormir,
Não vai ter conflito com isso. Isso, tranquilo. O Maslow descobriu, ele criou, vou só pegar aqui, ele fez uma pirâmide, eu não vou colocar o que ele colocou, mas ele foi colocando em cada parte da pirâmide, necessidades que o ser humano tem para ser feliz. Na base da pirâmide está isso que você falou, fisiológico. As necessidades fisiológicas. Só que nós só temos essas necessidades fisiológicas que nos fazem felizes. É só isso. Todo mundo aqui tem casa, todo mundo aqui tem como se agasalhar, todo mundo tem aqui como o que comer, todo mundo tem. No entanto, é só isso que você quer na sua vida? Ele foi descobrindo outros tipos de necessidades. Aqui, nesse nível, ele descobriu a necessidade de estar seguro. Nesse outro nível, ele descobriu aqui a necessidade da amizade, né? De sociedade. Da família, da sociedade, dos relacionamentos, ou não. Só que às vezes eu tenho isso também, mas ainda falta alguma coisa. E ele foi descobrindo que nós temos outras necessidades que a gente chama de emocionais. Estar bem emocionalmente, de bem com a vida, de bem com você mesmo. Só que muitas vezes a gente tem isso e ainda está faltando alguma coisa. E aí ele fala sobre as necessidades éticas, morais, espirituais, que está no topo, que a Joana vai colocar para nós aqui, que a doutrina espírita está nos mostrando há séculos, há 2 séculos, né? Mais ou menos, quase 2 séculos, mas está nos mostrando, e a Joana chama atenção para nós. O ser humano tem necessidade de compreender que se renasce no corpo. Nós precisamos entender a lei da reencarnação como um processo para a nossa felicidade. Se a gente não compreender isso, nós vamos ter muita dificuldade. Eu sei que a gente pode estar pensando assim, mas o Zezinho lá da esquina da minha casa não pensa nisso não, Aderlando. A gente tem essa necessidade não. Ele nem está preocupado com esse assunto. Não tá? Tá. Só que em outras palavras. É por isso que ele não fala. O medo, essa angústia de pensar que a vida termina com a morte, que faz é estar bebendo, fumando, vivendo no mundo. Percebe? Você pode perguntar para qualquer pessoa do mundo, você vê que ela tem uma resistência a falar nesse assunto, porque tem medo. Então, é uma necessidade humana de sentido, de entender que a vida não pode ser só essa necessidade biológica, eu perpetuar a minha espécie. E a educação vai trazer isso, né? Essa educação pautada não no individualismo, mas a educação pautada na visão espiritual, de propósito, de fazer pessoas mais humanas. Parece um jogo de palavras, mas não. A gente é criado para o mercado, para o imediatismo. E a proposta da Joana é justamente essa. É trazer esses assuntos mais espiritualizar, mais de espiritualidade, porque é uma necessidade humana. Porque se a gente não atender com a educação, a gente vai atender de alguma forma, gente. Não tem muita saída. Ou a gente adentra nas ferramentas que a doutrina espírita, que Jesus nos trouxe, que é fora da caridade da salvação, para buscar sentido para a nossa vida, você vai buscar atender essa angústia em outras coisas que vão te adoecer. Não estou falando em tom de ameaça, é uma realidade. Ou não é? Então a necessidade, a leitura edificante, se envolver num trabalho que tem um propósito maior do que nós, é uma necessidade humana. Se eu não faço isso, eu apequeno a minha vida, eu vou buscar aliviar essa angústia na comida, no sexo, na evidência,
na tecnologia e qualquer coisa. Então, a saída não é, não, os meninos falaram tanto de rede social, vou sair da rede social. Nem todo mundo que está na rede social tá com problema de emocional, não, gente. Não vão ser ingênuos, o problema não são essas ferramentas. Nós vamos viver dentro dessa ciência, dessa tecnologia, dentro desse conjunto de informação. A proposta aqui é: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas o que me convém, afinal de contas? Lá atrás a religião falava, lá atrás o meu pai me falava, lá atrás o Estado me falava, um líder me falava, a vida é isso. Mas agora a decisão é nossa, eu vou ter que criar um sentido para a minha vida. Toma a liberdade que a gente tanto sonhou. O que a gente vai fazer com ela? Com a ajuda dos bons espíritos, né? Com a ajuda de Deus, com as ferramentas espíritas, a gente vai saber lidar bem com esse conjunto de coisas que está para a nossa saúde, não para as nossas quedas morais. É isso, nós agradecemos vocês pela paciência, né? A gente foi 8h30 certinho, Alessandro. Mas que Jesus possa nos abençoar, nos fortalecer e nos amparar. E amparar todos vocês e todas as nossas famílias.